Rapaziada, de vez em quando dá pra gente ter um pouco de alegria, né? Com esse time aqui. De vez em quando dá pra ter um pouquinho de orgulho de, de ser palmeirense. É, vamos lá, é um jogo assim muito de contexto, né? Um resultado muito contextual, é muito importante destacar isso. Mas é claro que a alegria pela vitória, ela existe independente do contexto do jogo, independente da maneira com que a vitória veio, né? Falando da partida desde o início, o Palmeiras veio com a escalação que é exatamente a mesma que utilizou diante do Cerro Porteño no meio de semana, quando perdeu por 1-0. É até um time que, quando eu vi, eu não gostei da entrada do Emiliano Martinez. Vocês sabem, eu não gosto do jogador, não acho que é jogador pro Palmeiras. Acho que faria muito mais sentido ter o Pacheco tendo sequência como titular. Independente do que aconteceu hoje, eu ainda bato nessa tecla, né? Não mudo minha opinião por conta de um resultado, por conta de um jogo. Acho de qualquer maneira um erro que o Emiliano Martinez seja titular nesse meio-campo do Palmeiras. E até achei, né? Até acreditei que isso poderia comprometer o Palmeiras pela falta de qualidade, né? E pela falta de recurso, né? Que esse jogador tem, né? E o Flamengo veio pro jogo com uma escalação, eu acho que até um pouco diferente do que vinha utilizando, mas assim, uma base bem próxima do time titular, né? E é uma partida que eu esperava que seria muito difícil. Eu confesso que antes do jogo eu estava esperando uma derrota do Palmeiras pelo momento que o Palmeiras vive. Eu sei que o Flamengo também não está jogando grande coisa, não está conseguindo ter resultado, mas era um time que até as 9 horas de hoje, da noite de hoje, era um time que vinha melhor do que o Palmeiras, pelo menos taticamente, vinha um pouco mais organizado, né? Apesar do momento difícil. E jogava em casa, tinha toda essa questão, então eu acreditava muito que o Flamengo tinha grandes chances de vencer esse jogo. E o Flamengo começa o jogo muito bem e o Palmeiras começa o jogo muito mal. Essa que é a verdade. O Flamengo começou com tudo, marcando pressão, subindo a marcação, é, pressionando muito no campo de ataque. O Palmeiras tendo muitas dificuldades para sair jogando. O Palmeiras até tem um momento no começo do jogo em que sobe mais a sua marcação para pressionar. E eu tenho a opinião de que contra o Flamengo no Maracanã não é o mais adequado você subir pressão, principalmente no jogo como hoje, que um contexto de tabela pelo menos favorável para o Palmeiras, né? O Palmeiras é líder, o Palmeiras tem pontos a mais que o Flamengo. Eu acho que faria mais sentido uma marcação, pressão média, né? Você marcar médio, né? A partir meia pressão, né? Como se diz, né? A partir do meio campo. Então tem esse momento exato nos primeiros minutos que o Palmeiras sobe a marcação e tenta encaixar lá na frente, mas logo o time passou a apostar numa marcação baixa, né? Recuou bem as suas linhas, o que eu também considero um erro. Eu acho que você não pode ser nem 8 ou 80 contra o adversário desse tipo, porque se você sobe muito a linha de marcação, você oferece espaço nas costas da sua zaga, você deixa o time exposto. E se você recua demais, você dá a bola e você dá campo para o adversário te atacar e te empurrar para trás, né? E começar a te sufocar. E é exatamente isso que estava acontecendo, né? O Palmeiras estava muito recuado nesse início de jogo, estava tomando uma pressão muito grande do time do Flamengo. E mesmo recuado, posicionado atrás, o Palmeiras não conseguia se defender bem. Porque mesmo com a marcação recuada, em alguns momentos você viu o Palmeiras marcando individual e perdendo as referências dentro de campo. Então o Flamengo conseguia, com uma tabela, com uma troca de passes um pouco mais rápida, achar espaço e até chegar na cara do gol. Chegou na cara do gol com o Paquetá, que teve até então, até aquele momento, a grande chance do jogo. O Carlos Miguel acabou fazendo uma grande defesa, né? É importante a gente dar destaque hoje para o Carlos Miguel, que fez pelo menos duas ou três grandes defesas, né? Grandes intervenções que ajudaram o Palmeiras a manter a tal da baliza zero, né? Como o treinador do Palmeiras gosta de falar. Então é um início de jogo assim muito preocupante para o Palmeiras e muito promissor para o Flamengo, porque o Palmeiras se defendia mal, o Palmeiras tinha muitas dificuldades para sair jogando, o Flamengo pressionava muito bem, o Flamengo roubava a bola na frente,
Quando o Palmeiras tentava dar o esticão para sair direto, o Flamengo rebatia e ganhava a segunda bola. A grande maioria das vezes o Flamengo ganhava a segunda bola e conseguia achar espaço na defesa do Palmeiras. Então, são primeiros assim 20 minutos, eu acho que eram bem preocupantes, né, pro Palmeiras, pro torcedor palmeirense. Até que vem o lance que assim é capital, é o lance que define os rumos da partida a partir disso, né, que é a expulsão do Carrascal. Eu confesso que ali no momento, no ao vivo, eu fiquei meio em dúvida se era para expulsão ou não. Até porque a televisão mostrou o lance por um ângulo assim, um ângulo só, e era um ângulo, eu acho que ruim, muito complicado da gente ver. Então eu fiquei na dúvida se tinha pegado mesmo, se era para tanto. Mas o juiz acabou expulsando, né? O VAR não chamou. O comentarista de arbitragem da transmissão disse que achou a expulsão justa. Eu tive até a oportunidade depois de ver o lance por outro ângulo, e aí sim eu desenvolvi uma opinião. Para mim era para expulsão, porque se não pega exatamente em cheio, acerta, né, o Murilo, e não chega nem perto de acertar a bola. O jogador do Flamengo sobe com o pé muito acima do limite do normal e acaba atingindo o Murilo na cabeça. É um lance muito perigoso, é um lance que coloca em risco a integridade física do adversário e muito irresponsável por parte do Carrascal, né? A terceira expulsão dele esse ano. Então, para mim, justo, né, que o Carrascal tenha sido expulso. E logo após a expulsão, no primeiro momento o Flamengo ele não se desorganiza dentro da partida. Pelo contrário, eu acho que o Flamengo consegue entender de início mais ou menos o que deveria fazer, como deveria se comportar, né, com a menos, que é um jogo completamente diferente. O Palmeiras passa a ter mais a bola e passa a ter dificuldades. Eu acho que o Palmeiras demora, pelo que eu vi, mesmo com a mais, demora 15 minutos para fazer a sua primeira finalização após a expulsão do Carrascal. Não consegue mostrar criatividade e capacidade de dominar o Flamengo mesmo com o adversário estando com um a menos. Eu fiquei até com a impressão de que a gente poderia ter um filme parecido, um filme repetido, né, em relação ao que aconteceu contra o Corinthians, porque no jogo contra o Corinthians o Palmeiras chegou a ter 2 a mais e não conseguiu fazer gol. Mas, enfim, a gente consegue chegar ao lance do gol, que é uma belíssima jogada. O Palmeiras mostra muita paciência nesse lance para fazer a jogada. Uma bola assim fantástica do Marlon Freitas, que eu vou repetir, me impressiona muito o nível que ele vem apresentando. É um jogador que eu gostava muito dele no Botafogo, fez um 2024 fantástico pelo Botafogo. Já tinha se mostrado aí, aparecido pro futebol nacional quando estava no Atlético Goianiense, jogando também muito bem. Mas vinha de 2025 muito abaixo, chegou no Palmeiras para jogar numa posição que eu ainda acho que não é a melhor para ele, principalmente dentro do estilo de jogo que o Palmeiras apresenta. Então eu nem imaginei talvez que ele pudesse ser titular, talvez fosse uma peça para compor elenco. Mas ele não só é o titular do Palmeiras no meio-campo, como para mim é o principal jogador hoje do Palmeiras, né, no setor de meio-campo, porque distribui o jogo com muita qualidade, tem um passe assim fantástico, um passe médio e longo muito bom, enxerga muito bem o jogo, é uma grande liderança, né, pelo que a gente vê dentro do elenco também. Tem dificuldades na marcação, né, tem deficiências defensivas assim muito claras e que são ainda mais expostas pelo posicionamento que ele tem dentro do time do Palmeiras. Eu espero que no meio da temporada o Palmeiras possa trazer um volante, um 5 realmente com capacidade defensiva para jogar ao lado do Marlon e quem sabe potencializar ainda mais o jogo que esse jogador apresenta, né? Mas enfim, o lance do gol é muito bonito, ele acha um excelente lançamento, uma jogada assim de craque, de gênio do menino Alan, que se destacou muito hoje também. Ele faz o movimento do facão, recebe, dá uma ajeitada assim lindíssima pro Flaco Lopes, que tem calma, que tem frieza para fazer a jogada, para limpar o lance e fuzilar o frangueiro, né, o goleiro fraquíssimo que tem o time do Flamengo, né, aliás. E o Palmeiras abre 1 a 0, desce pro intervalo ganhando de 1 a 0. O meu medo no segundo tempo era que o Leonardo Jardim conseguisse reorganizar o time do Flamengo a partir de substituições, né? E o time do Palmeiras talvez recuasse muito mesmo com o a mais. A gente sabe que não seria algo impressionante se o Abel fizesse isso.
Mas a verdade é que a gente tem muito que agradecer ao Leonardo Jardim também no segundo tempo, porque ele bagunçou completamente o time do Flamengo na segunda etapa. Porque ele faz uma mexida, que é a entrada do Bruno Henrique, para tentar deixar o Flamengo mais ofensivo. Só que a postura do Flamengo logo de início de segundo tempo, para mim, é meio incompreensível, porque o Eric Faria até falou isso na transmissão. Eu acho o Eric Faria um bom jornalista, né? Um dos poucos bons que a gente tem hoje no Brasil, né? Que ele fala que estava muito cedo pro Flamengo se atirar pro ataque e tentar se arriscar tanto, né? Ainda mais jogando contra um adversário que tem jogadores de tanta qualidade como o do Palmeiras. E eu concordo com ele e a gente viu isso, né, dentro de campo. O Flamengo subiu a sua pressão, marcou em bloco alto ainda mais do que fazia quando tinha 11 contra 11, então é algo que pra mim é uma escolha que não faz sentido, ainda mais vindo de um treinador com tanto tempo de carreira, né, com tanta experiência, que é o Leonardo Jardim, que já trabalhou em tantos lugares. Acho que foi uma decisão até ingênua por parte do treinador do Flamengo. E aí o meio-campo do Flamengo no segundo tempo se tornou um grande latifúndio para o Palmeiras jogar. Então o Palmeiras tinha transição, tinha a possibilidade de, em saídas rápidas de contra-ataque, chegar ao gol. O Flamengo até cria 2 ou 3 boas chances para marcar quando o jogo ainda estava 1-0, né? Mas a partir do gol do Alan, o jogo acaba pro time do Flamengo. Essa que é a grande verdade. E esse gol surge a partir dessa desorganização, né, do time do Flamengo na marcação e no posicionamento do meio-campo. O Alan faz uma grande jogada, é um gol que é 99% dele, porque eu acho que ainda tem uma briga ali dentro da área do John Arias para a bola sobrar definitivamente pro Alan fazer o gol na falha do goleiro fraquíssimo que tem o Flamengo. Não canso de dizer, é fraquíssimo esse goleiro, é muito fraco, muito ruim mesmo. Tomara que continue de titular aí no time do Flamengo, porque é muito fraco esse goleiro. Muito, muito fraco mesmo. Assim, se não existisse disputa de pênaltis no futebol, eu nem sei se esse goleiro estaria em um time de primeiro nível, porque é muito fraco, só serve para isso, para os pênaltis. Porque no jogo corrido mesmo é terrível, é muito ruim esse goleiro. E o Palmeiras faz o 2-0 com o Alan. E a partir daí não tem mais jogo, né? Não tem mais jogo porque o time do Flamengo morre dentro de campo. O Palmeiras resolve administrar o resultado da maneira que quer, no seu ritmo. E se por um lado o Flamengo se comportou muito mal no segundo tempo, por outro eu também tenho que dar os méritos ao time do Palmeiras, que eu acho que fez um segundo tempo muito bom, não abriu mão de jogar, entendeu que tinha a vantagem, entendeu que estava melhor no jogo, que tinha o jogo na mão e que podia se aproveitar disso e escolheu se aproveitar disso. Não à toa abre o 2-0, mas depois disso não se sujeita a uma possível pressão do time do Flamengo. E para mim o ponto alto da noite, né, a grande cereja do bolo nessa grandíssima, essa gigantesca vitória do Palmeiras, é o gol do Paulinho, que enfim, voltando depois de quase um ano parado, ainda longe do seu melhor ritmo de jogo. Ele entra, o Palmeiras praticamente no último lance da partida faz o gol com o Paulinho, fico muito feliz, comemora, manda a torcida dos caras calar a boca e pra mim isso faz parte, né, do jogo, da provocação. A torcida dos caras também cantou, também provocou, também xingou nossos jogadores, então a gente tem o direito de, se o jogador fizer gol, dar a resposta, né? A torcida do Flamengo, que é vendida pela mídia como a maior e melhor torcida que existe, a partir do 2-0 parou de cantar. Antes do jogo acabar, a torcida já estava indo embora, então teve muito torcedor dos caras que nem viu o terceiro gol, né, o gol do Paulinho. E até meio estranho, né, o Paulinho pedir silêncio, porque eu não sei pra quem que ele tava pedindo silêncio, sendo que a torcida dos caras já tava em silêncio, já tava todo mundo quieto, né. O Maracanã tava parecendo uma biblioteca, ninguém fazia barulho, ninguém fazia nada, né, enfim. Só se ouvia a torcida da Mancha Verde. E Palmeiras ganha por 3-0, é um grande resultado. É claro que a gente tem que destacar o contexto. Quando estava 11 contra 11, o Palmeiras estava jogando muito mal. A expulsão é muito definitiva.
Então a gente não pode achar que depois desse jogo tá tudo bem, tá tudo perfeito, agora vai, o Palmeiras tá voando, o Abel Ferreira voltou e o Palmeiras vai ser campeão de tudo. Não, a gente tem que seguir atento, a gente tem que seguir cobrando, né, pressionando aí o trabalho do técnico, o trabalho da diretoria, para que os mesmos erros não voltem, né, a ser cometidos. Tem muita temporada pela frente, tem muito ano pela frente e muita coisa ainda pode acontecer. Então, não é um jogo como esse, em que o Palmeiras vence sim muito bem, mas com um contexto muito favorável. Não é a partir de um jogo como esse que a gente tem que baixar as críticas e dizer, não, agora vai, o Palmeiras tá perfeito, solucionou todos os problemas magicamente. Não, para mim, pelo menos, a gente não tem que ter esse tipo de abordagem. Mas enfim, muito obrigado aí a todos que vão assistir esse vídeo. Deixa o like aí, se quiserem o dislike, deixe sua crítica, seu elogio, compartilhe aí o canal, nos ajude a crescer. Enfim, muito feliz aí pelo resultado e que espero que possa representar talvez, né, uma mudança de chave pro Palmeiras na temporada. Vamos cobrar para que isso aconteça, né, obviamente. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite e avante palestra.